Olá pessoal, começa agora mais um episódio Em Cada Vinil Há Uma História, projeto da Monte Carlo FM que traz os colecionadores de vinis aqui no nosso estúdio para contar as suas histórias. Comigo aqui, Donato de Cocal do Sul, trouxe um pouquinho da sua coleção, né, as melhores, os clássicos, ele vai contar a história dele pra gente. Donato, seja bem-vindo aos estúdios da Monte Carlo e obrigada por participar do projeto Em Cada Vinil Há Uma História. Obrigado, eu que agradeço. Eu sou Donato Teixeira de Cocal do Sul, né? Sou natural de lá. E um pouquinho da minha história eu vou procurar passar então. Bom, meados de 72, a minha irmã, que era mais velha, apareceu lá em casa, que ela já trabalhava, eu ainda não trabalhava, que era uma criança, com 2 compactos desse estilo assim. 2 compactos que me arregalou o olho, na verdade, né? Porque eu nunca tinha visto, né? Nunca tinha visto. Então apareceu com esse, que um deles é esse aqui, é o Scott McKenzie São Francisco. Muito bom esse disco. Toca na rádio aqui, 67. Uhum. E outro similar a esse, Elton John. Outro compacto também que depois eu vim a gostar muito desse artista, inclusive eu tenho vários discos dele, né? Então a minha história começou ali, com esses 2 compactos. A curiosidade, A curiosidade. Né? E ela trouxe a famosa maletinha, né? Aquela maletinha da Philips, que o alto-falante era na tampa, né? Tudo bem simplesinho da época, né? Mas era o que tinha. E a gente começou a ouvir, aí tinha umas festinhas que era feita quase sempre com um amigo ou vizinho que fazia aniversário, a gente levava a maletinha e começava a curtir aqueles disquinhos. Só que é o seguinte, se o soalho fosse de madeira, a gente teria que botar o pessoal pra rua e deixar as caixinhas na janela, porque senão pulava tudo, né? Pulava o disco. Era bem assim mesmo, né? Bem, bem simples mesmo. E assim foi por muito tempo, uns 4, 5 anos, ficamos assim. Eu procurei conseguir mais uns discos de uns amigos também que tinha, a gente foi trocando, tal, comprando. E no final das contas ela tinha uns 10, 20 discos, tudo compactos, tudo de 7 polegadas, nada de grande assim, né? Até que em 78, aí vamos subir um pouquinho, em 78 eu já trabalhava, comprei meu primeiro equipamento. Um 2 em 1 também, Philips, com rádio já FM, que já estava um pouquinho mais moderno, e toca-discos. E consegui comprar uns disquinhos. Não foi esses ainda. Esse aqui eu consegui em 1980, quando eu comprei o meu primeiro 3 em 1. Já um pouco mais moderno, um 3 em 1 nacional. Esse disco veio junto com o aparelho, por isso que eu guardo com tanto carinho. E tá bem conservado, né, banda Donato? de black americana, Eruption, né? Eruption. Que ela foi formada em 74 até 80, 81, né? Então eu tenho quase que a coleção deles. É muito legal essa banda, pro meu gosto, né? Teu gosto musical. Meu gosto musical. Então, esse é um que eu guardei com carinho e não vendi esse aqui, na verdade. Esse ficou, né? Que eu vou contar a história depois, que eu me desfiz de praticamente tudo, né? Então assim foi, 1980, fomos tocando, fui conseguindo alguns discos, até a década de final de 80, 90 eu já estava com 150 discos, coleções, já tinha algumas coleções. Pra época era considerado bastante, né, Donato? Pra época era bastante. Discos do Supertramp, do LED alguma coisa, do Pink alguma coisa, assim, né, Zé Ramalho tinha alguma coisa, Zé Geraldo, eu também gostava muito desses clássicos brasileiros. E final de 80 para 90, começou aquela era do CD. 90, 93, né? Começou o CD. E eu comecei a comprar CD, até porque o disco em 96 praticamente acabou no Brasil, né? As prensagens, né? Quem tinha, quem não tinha, não ia ter mais, no caso novo, né? E começou 95, 96, essa era do CD com tudo, deu aquele boom. O que aconteceu? Eu fiquei com os meus discos mais um pouco, mas comecei a já comprar CD via correio, né? Vinha uns catálogos em casa com CDzinho, porque não existia internet, claro, né? Vinha aqueles catálogos, a gente escolhia alguns CDs e ia comprando. Quando eu vi, eu já tinha mais de 100 CDs, né? 97, 98. Tá. E o que tu fez com os vinis? Fiquei com os meus vinis mais uns anos, chegamos em 2003. 2003 foi a hora que eu me desfiz de todos os vinis. Meu Deus. O arrependimento depois. O arrependimento foi grande depois. 2013 eu mudei de casa, fui para uma casa um pouco menor, que tinha menos espaço, estava lá com o meu som e um monte de disco. Eu vou me desfazer disso aqui, porque não tem futuro na minha cabeça, né? Não tem futuro ficar com isso aqui, porque agora é só CD, só se fala em CD, papapá. Me desfiz de tudo. Praticamente fiz uma doação para um amigo lá. Ele comprou, tipo, a R$5 hoje cada um. Sim. Discos que valeria mais de 100, no caso, né?
Hoje, né? Porque o mercado voltou com tudo. Hoje, né? No valor de hoje, valeriam 100, eu vendi por 5, vamos supor, né? Praticamente doei, né? Beleza, aí foi. Fiquei sem os discos, só com os meus aparelhos, com o aparelho, vendi o aparelho também para um outro amigo, fiquei sem nada. Aí fui para meus magazines de CD e ficou naquela vida aí um tempo, né? E o tempo foi passando. Aí eu tinha uns discos que eu gostava muito, mas que eu me desfiz, né? Que depois eu voltei a conseguir, que são esses aqui. Que eu fiquei só com aquele do início ali que eu não me desfiz, né? Que da tua irmã daí, da né? Minha irmã, é. E aquele Eruption também que eu guardei, né? Que era o primeiro e tal, daí eu não quis me desfazer. Beleza, aí em 2003 eu fiquei assim. Isso eu fiquei muito tempo, até 2017. Fiquei muito tempo sem vinil. Depois um amigo do trabalho, até eu trabalhava aqui perto do quartel, ele tinha uns 10 discos lá e me ofereceu: Donato, tu não quer esses discos pra ti? Tá lá em casa, agora eu praticamente não escuto também. Tu não quer ficar com esses discos? Ah, beleza, eu não tenho onde ouvir, mas se tu quiser me dar. Aquilo ali me despertou um tchan, não tem? Aqueles 10 discos que ele me deu, tinha Modern Talking, tinha Bad Boys Blue. Resgatou aquela memória afetiva, né, Donato? Aquelas coisas que eu gostava e eu não tinha mais, né? Isso aconteceu em 2016. Daí eu comecei a pesquisar na internet, 2016, finalzinho do ano, eu estava de férias em casa. Comecei a pesquisar na internet e vi que tinha alguém aqui de Criciúma vendendo um aparelhinho, um 4-em-1 com toca-discos, um Samsung, que eu lembro até hoje, que ainda tenho, por sinal. Pretinho, assim, um 4-em-1 bem simplesinho, com 2 caixinhas, mas que tinha aquilo que eu poderia resgatar, aquela coisa de ouvir um disco, né? Que é diferente do som do CD, né? Que já fazia 13, 14 anos que eu não ouvia mais. Beleza. Aí eu entrei em contato com ele, vim aqui, inclusive aqui em Criciúma buscar, não conhecia ele, que é o amigo Adriano, que um abraço para ele, que é meu amigo até hoje. E através dele eu voltei para o mundo do vinil, 2017. Ver como é que são as coisas. Que foi mais ou menos o ano que começou a estourar de novo, né, o mercado, né? Exatamente. E por coincidência o Adriano participava do Vinil Rock Clube de Uruçanga, tinha sido fundado em 2014. Donato, não quer entrar no grupinho? Tem um pessoal aí que é a nível de Santa Catarina, mas está crescendo, de repente vai ter a nível do Brasil também. Não quer participar com a gente? Não dá nada, participo. Comecei a conhecer outras pessoas, conheci o amigo de Djalma, que também já veio aqui, e várias outras pessoas também que eu fiz amizade, tem até hoje, e comecei a voltar para o tão sonhado disco de vinil. Vamos lá, então, conhecer a coleção que você trouxe aqui. Então. Aí, em seguida, já comprei numa feira que teve aqui no Dela, que o Djalma participava, e mais uns amigos. Já comprei esse Thriller aqui, ó, que é o disco mais vendido do mundo. Nenhum disco bate o Thriller, do Michael Jackson. É verdade. Esse disco muito famoso, né? E que realmente rendeu muitos milhões aí, né? Batendo no microfone aqui. Exatamente. Outro disco que depois eu virei fã da banda, Supertramp, The Logical Song. Supertramp, The Logical Song. Muito bom esse disco. Clássicos que tocam aqui na rádio, né, Donato? Eu ouço direto na rádio. Ouço direto. Por isso que eu nunca troco de emissora. Oh, The Logical Song. Que carinho. Sim, o que é verdade tem que ser dita. Outro disco que depois eu vim fazer eventos anos 80 e tal, e o pessoal pedia muito. Patrick Hernandez. Inclusive esse disco é um disco verde, sabe? Olha só. Um disco verde, uma raridade, Patrick Hernandez, Born to Be Alive, né? Nascendo para uma vida nova, né? Então esse disco é muito famoso. Born to Be Alive. Esse era outra banda que dos Beatles, mas é Beatles Remix, né? É Flash Band, é um disco amarelo, também muito famoso da época, né? 80, 90. Vamos puxar aqui para mostrar o colorido dos aqui, vinis. Ó. Olha só. Flash Band é música dos Beatles, mas no estilo 45 RPM, assim, mais rapidinho, não tem? Mais agitadinho. Mais agitadinho. É muito bom esse Flash Band também. E eu comecei a comprar, né? Comecei a adquirir e quando eu me vi, eu já estava com 1000 vinis. Comecei a ter que apertar o orçamento, porque comecei a gastar de novo. A patroa já começou a ficar braba. Como é que é? Tá gastando muito com disco. Outro disco, Discoteca Papagaio. Esse aqui muito famoso, anos 70. Esse aqui foi da era da disco, né? 77, 78. Muito legal esse disco, Discoteca Papagaio. Também tem o volume 1, 2, 3. Que maravilha. E aí chegamos num clássico, né, da música.
A som livre, né? Sempre Chegamos nesse clássico, as 7 melhores Jovem Pan, né? Que dispensa comentário, que isso aqui em 90 era o que tinha, né? O que tinha de bom, né? Newton, fazia Sky uma High, coletânea muito bacana, Nick né? French, aquela Total Eclipse of the Heart da Bonnie Tyler e tal, né? Eles faziam um estilo mais dançante, Hugh Field, né? Então esse aqui é o primeiro, esse aqui é o volume 2. E é raro encontrar um desses, tenho né? O volume 1 também. 1 e o 2. Que legal. E fora esses eu tenho mais 12, sabe? Aí eu tenho o Ritmo da Noite, eu tenho só as melhores, eu tenho as 7 melhores, eu tenho volume 1, 2, 3, mas tem Ritmo da Noite, Pan Remix, é tudo no mesmo estilo. Cada coletânea eles lançavam um LP. Lançavam. Isso tudo em 3 anos, de 93 a 96. Saiu esse boom de vinil, que era a época dos anos 90 que estava estourando esses agitos assim, né? Que chamava de poperô, né? Os poperô. Os poperô. Popetim, poperô. É isso, exatamente. Então, bom demais. Então, aí chegamos num clássico, né? Mamonas, que foi um disco também que... A Alana tá lá no estúdio do lado, lá, ela já, ali, ela adora. Então, que legal. Essa é a Alana, prazer, Alana. Então, Mamonas Assassinas, infelizmente, foi o único disco lançado que deu aquele problema todo, né? O acidente. Que é a tragédia, né? Tragédia. E esse disco é muito famoso, inclusive, eu sempre tenho na minha caixa de venda, porque esse é o meu da coleção. Mas tu tem um para venda também. Sempre tem um para venda. Vendo um, tento repor outro. Cada um que eu for comprar tá aumentando, porque isso aqui é... Tem muita procura. Se era R$100 há um ano atrás, agora é 300. É um absurdo, é muito caro, né? Porque é o único, né? Mamonas que saiu, é né? o único? É o único, sim. Então, e assim foi na minha vida de vinil. Aí, como eu tinha vários Pink Floyd que eu me desfiz, o que é que eu fiz? Eu fui resgatando novamente. Quero de volta. Quero tê-los de volta. Quero de volta. Aí eu consegui o Division Bell, que é o azul, né? Division Bell azul. Que lindo, né? Muito legal colorido, esse disco, né? Esse é o último com o Gilmour, A Rosângela foi uma colecionadora que esteve aqui, ela trouxe um do Elton John e o LP era azul também, lindo demais. Muito legal. Esse Division Bell eu tenho preto na minha caixa de venda e o azul é na coleção, né? Daí esse só vou vender um azul se eu achar outro, esse eu não vendo, né? Esse é muito legal. Esse é com o Gilmour já sem o Waters, né? Sim. Que é o último disco deles da formação original em 94, né? Division Bell. É um clássico esse LP aqui. Esse eu também trouxe a título de curiosidade, porque esse aqui é a derrubada do Muro de Berlim, né? É aquele show muito famoso do Roger Waters, de 1990, que ele transmite a queda do muro, né? Que canta Scorpions, canta muitas bandas, Cyndi Lauper. Ele puxou um boom de artistas e vai reconstruindo o muro. Primeiro o muro tá construído, depois eles derrubam, né? No próprio show. É fantástico, foi bem marcante esse show. Eu tenho em DVD e também tenho vinil, né? Ele é capa dupla, 2 discos. Inclusive agora, eu até li hoje na rádio, deu uma polêmica com o Roger, que ele fez um show com um vestido com as vestimentas do nazismo, né? Exato. Já deu polêmica. Já deu polêmica, Exatamente. Ele gosta de fazer umas polêmicas assim, é um baita talento, mas tem hora que ele passa um pouquinho do ponto. Passa um pouquinho do ponto, exatamente, O Gilmour já é mais centrado, mais... Na verdade eu gosto dos dois, mas o Gilmour é um pouco mais centrado. Verdade. Então é isso. Olha então, só. Por que eu trouxe esse em específico? É o Animals. Esse aqui é que me fez conhecer o Pink Floyd. Quando eu comecei a trabalhar, que eu falei lá no início, em 78, um amigo meu disse: "Ô Donato, eu tenho um disco lá em casa, que é de uma banda aí, não sei se tu conhece." "Ah, me traz que eu quero ouvir." Tinha lá meu toca-disquinho, né? A princípio eu não gostei. Não gostei do som do Pink. Não gostei mesmo. Eu disse: "Mas que música estranha, eu nunca tinha ouvido, né?" Ouvia aquelas discotecas, ouvia umas músicas brasileiras, né? Nós estamos falando em 78, né? Sim. Era tudo muito recente pra gente. A princípio eu não gostei, na primeira audição. Na segunda eu já comecei a gostar. Por quê? Porque tem um solo de guitarra muito bom aqui. Essa Dogs aqui, é um solo de guitarra estupendo do Gilmour, né? Para mim é o melhor guitarrista do mundo em atividade hoje ainda. Beleza, aí eu entreguei de volta para ele, tinha aquelas fritadinhas já comum dos discos, meio mal cuidadinho, né? Eu fiquei com aquilo na cabeça, mas um dia eu vou comprar um Animals, isso aí. Passou uns anos, consegui comprar um, que não é esse, né? Foi difícil de achar? Eu toquei tudo pra frente, né, na verdade, né? Esse já é outro que eu recomprei, né? Foi difícil e foi carinho, sabe?
Eu comprava muito na discoteca do Bolacha, né? Aqui no centro. Comprava na livraria Fátima, que tinha uma parte que vendia vinil. Eu tinha até uma ficha ali que eu comprava todo mês. Então, só que depois, aquela história que eu contei em 2003, que eu me desfiz de tudo, né? Então, hoje eu tenho todos de novo, eu trouxe para mostrar por que eu trouxe esse. Porque foi o primeiro Pink que eu ouvi, né? Que tu escutou. Foi o primeiro. Eu achei muito que bacana. Donato. Esse também do The Dark dispensa comentário. Esse disco ele ficou esse aí é fantástico, né? Muitos anos na parada da Inglaterra, na Billboard, como o disco mais vendido, né? Eu acho que foi uns 8 ou 10 anos. Foi incrível esse disco. É o Lado Obscuro da Lua, que é o The Dark Side of the Moon, que é muito famoso esse disco, né? Eu também tinha, me desfiz e comprei de novo, né? Esse disco tem bastante procura também, né? O pessoal que gosta do Esse disco do rock... não para na minha caixa de venda. Eu tenho sempre de 5 a 6 Pink na minha caixa de venda, lá de rock. Eu tenho uma caixa de rock, uma caixa de brasileiro, uma caixa de novelas, uma caixa de samba, pagode. Sou bem eclético, né? Sim, tem que ser, né? Para atender todos os públicos. O The Dark eu coloco, vou num encontrinho, igual agora, mês que vem já me convidaram para um encontro de motos em Uruçanga. Já vou lá expor, monto uma tenda, eu vou lá com as minhas caixinhas, pá. Dificilmente eu vou voltar com um disco desse. Tem um lá que é fanático pelo Pink, viu The Dark, pega o The Dark. Ah, é 150? Daqui. Ah, é 200? Daqui. É meu. Não tá olhando o preço, cara, é incrível. O mercado tá voltando com tudo mesmo. Isso. Esse Nazaré eu trouxe porque aqui tem umas dedicatórias que é bem legal, né? As pessoas escreviam nos discos, sabe? Escreviam com amor, eu te desejo, não sei o que, eu te dou esse presente, né? Então tá aqui uma dedicatória dessa pessoa que eu não sei quem é, né? Eu comprei o disco assim, né? O que tá escrito aí? Para o amor jamais Para o amor jamais sofrimento. Existe. Olha só. Onde anda essa Mas pessoa, se aparecer, faço com que o sofrimento seja amado. Então, em todos os momentos. É uma Te sofrência. amo. Olha que legal. É uma sofrência pura. Então, eu gostei desse disco porque aqui é uma coletânea do Nazaré com o que tinha de melhor na época, né? Love Hurts. Love Hurts é incrível, né? Que foi um dos compactos que a minha irmã apareceu lá atrás, que eu estava contando, com Love Hurts, em 76, por aí, que foi quando lançaram. E eu guardei aquela música, achava muito legal aquela balada, né? E esse disco tem o Love Hurts, né? É uma clássica. Então, por isso que eu resolvi conseguir ele, né? E agora eu vou chegar numa história que marcou pra mim, que foi esses 3 discos do Zé Ramalho. Ai, eu adoro o Zé Ramalho. Esses 3 discos do Zé Ramalho, até se você observar, tá a minha data que eu costumava botar, olha aqui. Botar 81. Donato, 81, 83. Pode passar aqui que eu vou te auxiliar. Esse é o Terceira Lâmina. 83, o Avô Rai, que é o primeiro, né? E o Força Verde, 82. Quando eu vendi os meus discos em 2003, eu tinha esses 3 discos aí que tá com você. E vendi para um amigo de Orleans e ele levou embora. Em 2020, um amigo de Cocal do Sul, que é meu amigo do grupo, é o Fragnani, ele de Cocal, a gente fina, até mando um abraço para ele, me ligou e disse: Donato, eu tô com uns discos aqui que tá com o teu nome na capa. Será que é você ou é outro Donato? Meu Deus. 17 anos depois. Eu fico até emocionado. Meu Deus, 17 anos depois, em 2020, o cara me liga: Donato, eu tenho uns 3 discos do Zé Ramalho aqui, que tá com o teu nome e a data. E mandou uma foto. Quando ele mandou a foto, eu gelei. Eu disse: mas não pode. Eu vendi em 2003 esses discos. Detalhe, todos os 3 impecável, bem sem um risco, os encartes tudo no lugar, exatamente como eu vendi em 2003. Que incrível. Eu fui lá e peguei de volta e disse: agora não vai sair mais da minha mão. Não, agora isso aqui não. E tá aí os 3 Zé Ramalho que eu tinha vendido em 2003 e 2020 voltou para mim. Não é uma história legal? Muito legal, Donato. Eu contei pro pessoal, eles acharam legal também do grupo, porque é uma coisa que eu não esperava, né? Como é que chegou na mão desse meu amigo? Passou por várias mãos. Várias pessoas, né? Ele acabou comprando um pacote que tava os 3 dentro. E me chamou porque tava o meu nome, né? Será que é tu? Será que não é? Quando eu vi a foto, é eu mesmo. Peraí que eu tô indo buscar. Paguei bastante até, paguei carinho pelos discos. Mas não me importava o valor, eu queria de volta. Sim, queria ter de volta. Então, resumindo a história, foi uma coisa que eu achei interessante. Hoje eu tenho 12 Zé Ramalho, tenho a coleção do Pink Floyd, todinha.
A coleção do Led Zeppelin todinha. A coleção dos Beatles todinha, inclusive com o álbum branco, que é difícil. A coleção do Supertramp todinha, que é um xodó para mim. E a coleção do U2. Também é uma banda que eu adoro, U2, né? Mais 80, 90, mas que tem muita coisa boa, né? Bono Vox e companhia, né? Então essa é a minha história. Hoje eu estou com 6 mil vinis, praticamente. Quase 2 mil é da minha coleção. É tua coleção. Que esses fazem parte, né? E os 4 mil tu... Ah, esqueci do Nazaré. Tenho quase toda a coleção do Nazaré também. Faltam uns 3 discos. E Bee Gees falta 2, que é os 2 primeiros. O de 64 e o de 65, que é só na Austrália que tem. E tá muito caro ainda hoje para me conseguir. Para trazer, de 66 para frente dos Bee Gees eu tenho todos. Todos. Então, eu voltei com tudo, né? Agora tá na hora de começar a parar, porque já comprei que nem demais. O Djalma também Djalma deu também. Agora vou parar, vou selecionar ali, acho que uns 500, Exatamente. Ele disse no último episódio e... eu tenho também bastante equipamento de som, tenho meu equipamento lá oficial. Tem equipamento de som para vender também? Também tenho para vender, saber. Até inclusive se alguém tiver interesse, né? Eu passo depois o contato. Sempre tenho, quase que todo mês vai um cliente lá ver um disquinho, aí tem um sonzinho lá disponível, vamos negociar, de repente eu vendo. Esse ano eu já vendi 2 equipamentos. Depois a gente conversa nos bastidores, porque eu tenho uns também, uns vinis que eu comprei lá do Djalma, né? Isso. Na feirinha dele, mas eu tô precisando de um toca-disco, então depois a gente conversa. Toca-disco eu tenho sim, com certeza, pode até te atender. O clube acontece... Fala um pouco do clube Vinil Rock Uruçanga. Vinil Rock Clube Uruçanga. Até o ano passado estava mais agitado, esse ano está um pouco mais devagar, porque o administrador, ele mexeu com obra lá e mudou de apartamento, aquela coisa. Mas estamos planejando de mês que vem sair um encontro para retomar os trabalhos desse ano, do Vinil Rock Club. Uhum. Eu participo dos 2, dos amigos do Vinil BR também, né? O do Djalma, que eu faço parte também, que eu também sou administrador, e a gente faz encontro direto. Agora, o mês que vem tem Morro da Fumaça, um outro encontro dos amigos. A gente foi em Biguaçu, início de maio, agora dia 6, o aniversário de um amigo nosso. Lotamos uma Topic e fomos lá em 7 casais. Maravilha. Foi muito bom mesmo. E o pessoal de Floripa, aí tinha uns 30 de Floripa lá, que é amigo nosso também, se reunimos tudo lá. Que maravilha. Donato, obrigada por ter vindo aqui nos estúdios da Monte Carlo contar um pouquinho. Um pouquinho. Né? Porque eu sei que tem mais histórias, episódio para... Sim. Poderia durar aí 1 hora, 2 horas. Isso. Convido... estendo o convite ao pessoal do clube também para vir aqui participar do projeto. Quem se interessar, vir aqui contar as histórias e também mostrar a coleção. A gente vai ficar bastante feliz. Certo. E obrigada pela participação, mais uma vez. Obrigado a você. Dizer que eu sou um ouvinte teu assíduo do programa. Obrigada. A Monte Carlo é 80% da audição lá em casa. Quando eu não estou ouvindo vinil, eu estou na Rádio Monte Carlo. O meu gradiente já fica lá na Monte Carlo direto, 90.3. Que maravilha. Tá bom, gente, o episódio você pode acompanhar tanto no Instagram da rádio, no @Rádio Monte Carlo FM, a versão completa, né, a edição completa no YouTube e também no Facebook. Tem Instagram, Donato? Tenho. Pode deixar teu @? Isso, José Donato Teixeira. José Donato Teixeira. José Donato Teixeira, isso. Em cada vinil há uma história, foi feito aqui agora mais um episódio e vai ter muito mais por aí. Obrigada pela participação do Donato e obrigada a você que está acompanhando esse projeto incrível onde a gente reúne colecionadores de vinis. Até a próxima!